Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos organizadores, em especial a Daniele Vanderlei, pelo gentil convite de estar participando desse evento, que realmente é muito importante, e fico muito feliz também de estar nessa mesa com a Inês e com o Rossano. Eles já adiantaram várias das questões que eu vou levantar, e eu espero contribuir colocando alguns outros pontos, né, que dizem mais respeito diretamente ao exercício clínico. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte: por mais que nós utilizemos classificações que são mais amplas, toda vez que nós fazemos um diagnóstico, né, o diagnóstico, na verdade, é uma espécie de violência com a realidade. E nós temos que tomar muito cuidado para que essa violência com a realidade não se torne também uma violência com os nossos pacientes e com as suas famílias. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né, inclusive com exemplos objetivos em que isso aconteceu, exemplos da minha clínica. O diagnóstico é uma violência com a realidade no sentido de que, para fazer o diagnóstico, nós precisamos deixar de fora muitas coisas do paciente, por mais que esse diagnóstico ele seja realmente complexo, ele seja evolutivo, ele seja cuidadoso, nós estamos fazendo, na verdade, operando o que a gente poderia chamar de uma redução, escolhendo da realidade alguns aspectos, enfatizando esses aspectos e organizando numa entidade que é uma entidade abstrata, uma entidade que está no plano das ideias, não está no plano da realidade. Então, nós criamos distinções que não são tão claras na clínica, na realidade da vida. Distinções entre diversos diagnósticos diferentes, categorias diagnósticas, distinções entre o que é normal e o que não é normal. E isso, na verdade, se a gente não toma muito cuidado para perceber o que há de artificialismo, o que há de convenção nessas construções das categorias diagnósticas, mesmo até quando a gente usa uma abordagem dimensional, nós estamos operando também reduções, nós caímos, vamos dizer assim, naquilo que nós podemos chamar de reducionismo, que é achar que a nossa visão da realidade e as generalizações e abstrações que nós fazemos da realidade, os sistemas que nós criamos para classificar a realidade, que eles dão conta da realidade. E a realidade do ser humano, de cada indivíduo que nos procura, para que nós auxiliemos a resolver problemas, para que nós encontremos um caminho de aliviar o sofrimento desses pacientes e dessas famílias, é um indivíduo único, é uma pessoa única, com suas questões, né, com sua história de vida, com sua maneira de ver o mundo, com sua inserção no meio familiar, por sua vez inserido no meio social, no meio cultural. Todos esses aspectos, muitas vezes, quando nós estamos no afã de diagnosticar, eles são deixados de lado e eles têm que ser, em algum momento, considerados para que a gente esteja um pouco mais próximo da realidade humana. Eu diria que, portanto, o processo de qualquer profissional que se acerca de um indivíduo que está precisando de auxílio ou de uma família, é preciso a gente ter uma certa humildade diante do desconhecimento, diante da realidade complexa que a gente enfrenta. Por outro lado, os diagnósticos eles são inevitáveis, no sentido de que os diagnósticos nos auxiliam a orientar a nossa visão e a orientar também as nossas intervenções. Quando nós fazemos o diagnóstico, por exemplo, de uma pessoa portadora do transtorno do espectro autista, o Rossano falou de outras formas de olhar para isso, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, nós estamos, na verdade, abrindo caminhos para intervenções que a gente pode fazer, para apoio à família, para apoio ao paciente, para intervenções pedagógicas, para intervenções terapêuticas, enfim, para caminhos que nós podemos abrir no sentido de ajudar essa pessoa a encontrar uma maneira de se realizar nos seus próprios termos. Isso realmente vai entrar numa parte um pouco mais à frente. Mas acontece que esse diagnóstico ele pode ser dado de uma maneira insensível, ele pode ser usado para fechar as perspectivas e não para abrir as perspectivas, ele pode ser usado de uma maneira reducionista. Já falaram anteriormente dessa tendência das novas classificações psiquiátricas, principalmente a classificação norte-americana, o DSM-5 e a CID-11, que vai entrar, de se dizer objetivas e, com isso, excluir uma série de questões que são questões muito importantes
no diagnóstico desses pacientes. Em termos práticos, muitas vezes eu recebi em meu consultório, e na minha clínica também, eu trabalho no hospital público há muitos anos, pessoas que receberam diagnósticos de uma maneira muito desajeitada, e o diagnóstico para essas famílias teve um impacto traumático. E foi um longo trabalho para que a gente pudesse acolher essas famílias no seu sofrimento e encaminhar o processo, vamos dizer assim, terapêutico e da abordagem dessas crianças e desses profissionais de uma maneira mais ampla e acolhedora, para que nós pudéssemos criar perspectiva não de fechamento de perspectivas, mas de abertura de perspectivas nos termos das crianças que nos procuravam, e às vezes dos adolescentes também. Quer o diagnóstico seja feito precocemente, no primeiro ano de vida, e hoje em dia a gente já aborda mais cedo, detectando algumas características em bebês, né? Quer esse diagnóstico ele surja no segundo, terceiro ano de vida, quando problemas de comunicação e de linguagem ficam mais evidentes, ou no caso de autismo de alto funcionamento, mais tarde até, alguns casos são percebidos, né? Algumas pessoas portadoras do espectro autista são percebidos mais tarde. De qualquer maneira, o profissional que é procurado por essa família, ele tem que ter uma perspectiva de acolhimento da família. Esse acolhimento que tem que ser um acolhimento amplo e tem que ser a base para a construção de perspectivas de abertura. Abertura no sentido de auxiliar essa família a se assenhorar da situação, né? Quer dizer, um dos problemas graves que a gente tem com o reducionismo diagnóstico é você transformar os processos humanos num campo de especialistas, e isso é um problema muito sério, porque você desautoriza a família a poder entender o que se passa com seus filhos, né? Os pais, eles se sentem absolutamente desautorizados e substituídos por técnicos que vão dizer a eles o que fazer. Um outro problema também dessa perspectiva do profissional fazer o diagnóstico em termos reducionistas, médicos, é que pelo modelo biomédico, quando você faz um diagnóstico, você faz o diagnóstico de uma doença. E para uma doença, você propõe um tratamento curativo. Então, você cria na família também a perspectiva de uma cura, de um problema que talvez seja melhor abordado, o Rossano falou sobre isso, o Inês também, como uma maneira de ser no mundo, um modo de ser, uma maneira de perceber o mundo, uma maneira de sentir o mundo, uma maneira que vem com dificuldades, com problemas, com questões, e o profissional pode realmente ajudar a criar uma possibilidade de reflexão e de intervenções que vão ajudar essa criança, esse adolescente, a se assenhorar das suas possibilidades e construir o seu processo de desenvolvimento como pessoa em interação com outras pessoas, em interação com o mundo em volta. Um ponto que vale a gente pensar é que essa abertura, essa perspectiva de um diagnóstico médico e, portanto, da perspectiva curativa, coloca as famílias numa ilusão de que eles vão encontrar, de alguma maneira, algum processo curativo, quando nós sabemos que nós temos uma condição, um ser no mundo, né, uma maneira de ser no mundo, e essa condição, ela precisa ser acompanhada para que a gente possa ajudar essas pessoas, dentro dessa maneira de ser, a desenvolver a capacidade de interação social, de comunicação, de linguagem, pelo menos a meio caminho, para que elas possam interagir de uma maneira melhor e se realizar no mundo, mais uma vez eu digo, né, nos seus termos. O diagnóstico, ele precisa respeitar o timing da família. Essa aceleração do processo diagnóstico, essa certeza absoluta e imediata que as novas classificações elas trazem, e que a Inês abordou muito bem, ela cria um problema que é o desrespeito do timing da família a entender a questão trazida pelo paciente, pela sua maneira de ser no mundo, e o caminho que nós temos que
adotar, os caminhos diferentes, a perspectiva sempre é uma perspectiva multidisciplinar de trabalho intensivo com a família e com o paciente, a pessoa entender que esse é um longo caminho, e esse é um caminho que talvez não seja muito fácil, mas que esse caminho vai ser feito numa perspectiva de acolhimento dos profissionais que vão estar acompanhando essa família e esse paciente. É importante a gente entender que, muitas vezes, a negação inicial que a família apresenta, né, a negação de reconhecer algumas dificuldades que a criança ou o adolescente apresentam, ela é um processo normal para que o impacto de um diagnóstico ele não tenha um efeito traumático. Existe um timing para que a família receba essas notícias sobre a criança e o adolescente, e para que a família possa, então, vamos dizer assim, dar conta desse processo, que vai ser um processo de longo prazo, e que é um processo de auxílio a essa criança e adolescente nos termos que essa criança e adolescente vão se desenvolver. Precisamos, então, construir uma perspectiva diagnóstica complexa, que inclua todos esses fatores. O fator da visão particular do paciente, da maneira de ser no mundo do paciente, que inclua a questão da família, que ajude a família a entender esse paciente pela perspectiva dele, que ajude o paciente também a encontrar um caminho de comunicação com o mundo, vamos dizer que seja um compromisso entre a sua forma particular de ver o mundo, de sentir o mundo, e a forma de comunicação usual das pessoas. E esse trabalho é um trabalho, muitas vezes, longo, muitas vezes difícil, e que estabelece algumas tensões, né? Algumas tensões que já foram faladas. A tensão, o diagnóstico, o Rossano já falou, da tensão sobre a questão categorial e dimensional. A questão dimensional do espectro autista, ela traz dois aspectos interessantes também em tensão, que o espectro, desde os casos mais graves até os casos mais leves, e o espectro da transição dessas características especiais de linguagem, dessas características especiais de comunicação, dessas características especiais de ver o mundo, de perceber as coisas, e traços de personalidade, até as pessoas que são consideradas, vamos dizer assim, normais, né, dentro dessa perspectiva. Afinal de contas, o que é exatamente ser normal, né? Isso é algo que a gente não tem de uma forma muito clara. Então, essa perspectiva nova da neurodiversidade, ela traz uma questão muito interessante. Há críticas a essa perspectiva. Algumas pessoas dizem que, como essa perspectiva surge principalmente de pessoas com alto funcionamento, né, autismo de alto funcionamento, portadores de síndrome, chamada síndrome de Asperger, que as classificações tenderam a deixar de lado, que ela não dá conta, não leva em conta aqueles portadores do espectro autista mais graves, aqueles que têm dificuldades mais graves de comunicação, que têm problemas cognitivos. Mas, de qualquer maneira, essa perspectiva, ela gera uma tensão interessante entre, por um lado, uma patologização das características autistas e, do outro lado, uma percepção dessas características como uma maneira particular de estar no mundo, uma maneira particular de se comunicar, uma maneira particular de ver a realidade. Mas a maneira particular de ver a realidade, a maneira particular de estar no mundo, ela pode trazer facilidades e dificuldades. Eu vou dar um exemplo em relação a uma característica de temperamento que eu acho que é interessante para a gente fazer uma comparação. O exemplo é o seguinte: imagine uma pessoa que vem ao mundo com uma característica de temperamento de introversão. Essa pessoa vai ter algumas especificidades, alguns riscos. Por exemplo, as pessoas introvertidas, elas têm maior risco de apresentar quadros de ansiedade ou de depressão. Ela vai trazer algumas qualidades que são qualidades que poderiam se desenvolver como vantagens. São pessoas, em geral, com uma capacidade de
percepção dos estados mentais maior, um maior detalhismo, uma maior capacidade de entender o funcionamento mental das outras pessoas, uma maior capacidade de concentração, algumas dessas características, inclusive, em comum com portadores do espectro autista. Mas, por outro lado, essas pessoas introvertidas, elas vão ter algumas dificuldades, de um modo geral. Por exemplo, ansiedade social, dificuldade de falar em público, dificuldade de interagir com pessoas que não conhece. Então, essas pessoas, nós poderíamos pensar que essas pessoas, elas podem levar essas características, assumindo essas características de uma maneira fechada, ou elas podem fazer um esforço no sentido de desenvolver capacidade, respeitando a sua maneira de ser, para encontrar as outras pessoas de uma maneira, vamos dizer assim, que é intermediária entre a sua maneira introvertida e uma maneira de um extrovertido, por exemplo. Então, essas pessoas poderiam desenvolver uma capacidade de interagir com as outras pessoas, poderiam aprender a falar em público, ou poderiam desenvolver uma perspectiva de não se sentirem tão ansiosas em situações de exposição social, né? Às vezes com o auxílio de uma psicanálise, enfim. Da mesma forma, e isso é uma prática que eu tenho aqui no meu consultório, eu ajudo, muitas vezes, os pacientes portadores do espectro autista e suas famílias a entender que a sua forma de ser no mundo, que ela tem que ser respeitada, mas que, ao mesmo tempo, toda a comunicação é um esforço das partes que estão se comunicando. É um esforço que você faz para ser entendido pela outra pessoa, que a outra pessoa faz também para te entender e faz para receber aquela comunicação que você quer fazer. Então, é interessante a gente perceber que, com essa maneira particular de estar no mundo, de ver as coisas e de se comunicar, muitos portadores, vamos dizer assim, que estão de questões autísticas, que estão dentro do espectro autista, eles vão ter dificuldades particulares de falar com a maioria das pessoas. E que vale essas pessoas, ao mesmo tempo, né, a sociedade fazer um movimento de acolher esses indivíduos que são diferentes da maioria, dentro de uma perspectiva de inclusão, mas vale também o indivíduo portador dessas características específicas, que ele entenda as suas características e entenda que as outras pessoas são diferentes e que ele possa também fazer um esforço de encontro, de comunicação com essas outras pessoas. Eu acho que, para que a gente faça esse trabalho, é preciso que a gente esteja familiarizado com a maneira particular de ver o mundo desses portadores do espectro autista. E uma das maneiras que surgiu recentemente, e a gente já tem uma ampla literatura sobre isso, são os autorrelatos, que eu aconselho a todos os profissionais que trabalham com pessoas que estão dentro desse espectro, que leiam esses autorrelatos, para que a gente possa fazer um exercício de empatia. O exercício de empatia, que é não só a conexão emocional, mas é também a nossa capacidade de se imaginar no lugar da outra pessoa, de ver o mundo pela perspectiva da outra pessoa. Isso é fundamental para trabalhar com esses pacientes, e é fundamental que a família perceba também que eles podem também ver seus filhos dessa forma. Eles podem entender que seus filhos têm um modo particular de perceber as coisas, têm um modo particular de organizar o seu estar no mundo, têm um modo particular de se comunicar, e que nós podemos fazer um esforço de compreensão e de alcance dessas pessoas, se a gente tenta se colocar no lugar delas e tenta entender como é que elas percebem esse estar no mundo. Um ponto que eu acho importante é que, portanto, o diálogo ele seja estabelecido com o paciente no sentido da construção dessas pontes que partem do princípio que você tem que respeitar as pessoas na sua individualidade, na sua maneira de ser, na sua maneira de ver o mundo, mas que, ao mesmo tempo, você tem que ajudar essas pessoas a gerenciar as características que levam a problemas, que geram problemas, e gerenciar essa perspectiva de um esforço na direção dessa comunicação.
uma paciente minha, portadora de espectro autista, uma vez usou uma definição que eu achei muito interessante. Ela disse que a maioria das pessoas funciona como cachorros, e que ela fazia parte de um grupo minoritário que era mais parecido com os gatos. No sentido de que os gatos, eles vivem a vida deles, eles não buscam a interação, eles têm uma personalidade própria. Ela começou a descrever essas características, e ela é uma amante de animais, e foi muito interessante essa comparação, né? E ela diz que na casa dela, me disse que na casa dela, ela tem gatos e cachorros, e que os gatos conviviam com os cachorros e os cachorros com os gatos. Então, se trata dos cachorros aprenderem a conviver com os gatos e os gatos aprenderem a conviver com os cachorros. Em relação a essa história, desse esforço que todos nós temos que fazer, entendendo que nós temos que proporcionar a esses pacientes condições para que eles se desenvolvam nos seus próprios termos, mas que, ao mesmo tempo, nós temos que ajudá-los a enxergar, quando isso é possível, que cabe também um esforço para se aproximar de pessoas que veem o mundo de uma forma diferente. Eu vou contar uma história particular, que é uma história interessante. O meu filho, ele estudava numa escola que tinha uma preocupação muito grande com a inclusão. Quando ele tinha 6 anos de idade, entrou na turma dele um menino que que não falava, ele não tinha comunicação verbal, que algumas pessoas dizem que é sinal de mau prognóstico. Ele não tinha comunicação verbal, que algumas pessoas dizem que é sinal de mau prognóstico, alguns trabalhos dizem que é sinal de mau prognóstico. E esse menino ficava na turma, junto com os outros colegas, uma mediadora. E meu filho ficou muito interessado, e eu diria mesmo fascinado por esse menino. Ele se aproximou do menino, e outras crianças também fizeram esse movimento de aproximação do menino. E ele me contou uma história, que depois eu confirmei, essa história realmente aconteceu do jeito que ele tinha contado. Eu conversei com a professora, né, e ela presenciou também, e é uma história interessantíssima, porque eles presenciaram as primeiras palavras que esse menino pronunciou, que foi na seguinte circunstância: a mãe foi buscar o menino na escola, e o menino, que nunca havia falado antes, quando a mãe chega, ele fala para a mãe: olá, mãe, tudo bem? Você veio me buscar. E a mãe quase caiu para trás, né, porque foram as primeiras palavras pronunciadas por esse menino. Então, a linguagem verbal se desenvolveu ali, na interação com os colegas. Mas a história que eu quero contar não é essa. A história que eu quero contar é uma história muito interessante, que foi uma lição para mim. Eu cheguei em casa e vejo meu filho no quarto dele, falando com a entonação peculiar que esse menino usava, a maneira prosódia desse menino, e repetindo algumas frases que esse menino falava. E aí, né, a gente às vezes deixa que a função pai ultrapasse a nossa sensibilidade, né, a nossa percepção, ou mesmo a nossa abordagem mais aberta para ouvir. Eu tentei fazer uma abordagem moralista, me aproximei dele e falei: meu filho, não é uma coisa boa a gente imitar as pessoas, cada um tem a sua maneira de se expressar, cada um tem a sua maneira de falar, cada um tem suas particularidades, e não é uma coisa boa a gente fazer imitação. E o meu filho virou para mim muito tranquilamente e falou assim: pai, em primeiro lugar, eu não faria isso na frente de ninguém, eu estou aqui no meu quarto sozinho, eu não faria isso na frente desse meu amigo, e eu não faria isso na frente de outros colegas. E eu estou falando do jeito que ele fala, porque eu queria entender como é que ele vê as coisas, como é que ele vê o mundo, como é que ele percebe, porque eu sei que ele vê de uma maneira diferente da gente, eu vejo de uma maneira diferente de mim. Eu estava tentando perceber as coisas da maneira dele. É óbvio que eu não tinha mais nada para falar, pedi desculpas e me retirei. Esse esforço é um esforço que todos nós somos capazes, todos nós podemos fazer esse esforço de compreensão da perspectiva da outra pessoa. Fazendo esse esforço, a gente pode entender também quais são as dificuldades específicas, as angústias específicas que essas pessoas têm, e a gente pode ajudar esses pacientes, essas famílias, os pacientes no caminho deles construírem o seu desenvolvimento nos seus termos,
mas, ao mesmo tempo, poderem conviver no mundo, né, em que as pessoas não percebem as coisas da mesma forma que eles percebem. Que a gente possa, portanto, ajudar não só a sociedade a se tornar mais tolerante, mais aberta e acolher as pessoas na sua diversidade, mas que nós possamos ajudar também essas pessoas que têm essa maneira de ser diferente da maioria, essa maneira de perceber as coisas, essa maneira de se comunicar, esses interesses. Eu acho que é fundamental a gente poder ajudar essas pessoas também a construir uma ponte em relação ao seu contato com as outras pessoas, com o mundo, para que elas possam se realizar, sim, nos termos delas. Então, eu vou ficar por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês e fico muito feliz de estar podendo participar desse evento.